Olha, no final de semana, depois de 6 dias de julgamento, foram cerca de 30 horas de depoimento e o Guilherme Longo, padrasto do menino Joaquim, 10 anos depois, foi considerado culpado e pegou 40 anos de prisão pela morte do garoto. A mãe, a Natália Ponte, foi absolvida. E sobre esse caso, que a gente vai comentar agora, com a participação do Daniel Ronde, que já esteve conosco na Nova Brasil. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Grupo Tati. Daniel, bem-vindo. Uma satisfação, César. Sempre que possível, estou aqui com vocês. Vamos falar exatamente sobre o júri, uma questão importante da gente... ele decide, se os acusados são culpados ou inocentes, mas cabe ao juiz a pena. Explica para a gente como é que funciona exatamente essa dinâmica do caso. Nós, professores, os estudantes de direito, aprendem que o réu é levado à sorte o réu é levado à sorte do jurado. A doutrina fala em sorte do jurado. Por quê? Porque o júri popular, ele é um voto leigo. Ele não é um voto embasado no aprendizado do direito. Ele é um voto que vota pela percepção do que o jurado assiste, do que o jurado vê, do que o jurado ouve, e ele vota simplesmente sim ou não. Se esse sim ou se esse não for a maioria, o acusado ele é absolvido ou é condenado. Feito a absolvição e feito a condenação, no caso da absolvição encerrou por ali, no caso da condenação, o juiz togado, que aí sim é aquele oficial que sabe a doutrina, que sabe a lei, vai aplicar o que a gente chama no direito de dosimetria, ou seja, a quantidade de anos ou de pena que ele vai ter que pagar por aquela condenação que o juiz leigo disse que ele é condenado. E nesse caso, o juiz entendeu, por todos os motivos, e ele fundamenta isso na sentença, que essa pena deveria ser mais elevada, chegando ao patamar de 40 anos. Lembrando que o crime ele era a partir de 12, mas poderia, inclusive, ser mais de 40 anos nas penas somadas. E ele entendeu que nessa dosimetria, 40 anos. Vamos separar os casos aqui. Primeiro do Guilherme, com relação aos 40 anos. Não vai cumprir 40 anos, porque a lei no Brasil diz que o máximo são 30 anos. Sim, o máximo são 30 anos. Agora, ele já tem uma parte cumprida, e se tiver alguma causa interessante ou boa dentro da cadeia, pode diminuir ainda. Quanto que o Guilherme deve cumprir? Isso muito se questiona, que 40 anos no Brasil não chega. O máximo é 30. Ele tem ainda o desconto do que já cumpriu. E as pessoas não acreditam, que ele possa ficar mais do que 15, 20 anos. Ele pode cumprir cerca de 15, 20 anos? Sim. A expectativa é mais ou menos essa, entre 15 e 20 anos, mais ou menos. Por quê? Porque, para que você entenda, e para quem nos assiste também, o condenado não é igual nos países que têm pena perpétua, que ele perde a condição de cidadão. Ele perde momentaneamente a condição de cidadão. Ele vai cumprir uma pena, e essa pena ela tem um caráter punitivista, vingativo, que a gente fala, pelo fato de ele ter cometido uma infração social entendida como a regra da lei, e ele tem um caráter ressociabilizador. Então, nós temos que devolver um criminoso melhor do que ele entrou. Sim. É isso que a gente acredita que é a grande falência do sistema penitenciário nacional, porque não consegue devolver à sociedade aquela pessoa melhor do que entrou. E aí é onde a gente popularmente começa a dizer que é uma faculdade do crime, que a pessoa sai pior, porque tem contato. Esse é um grande desafio. O senhor não acredita na ressocialização? Eu acho difícil a ressocialização. Por quê? Porque o sistema prisional ele é muito difícil de ser cumprido com as regras atuais. Então, esse caráter de ressociabilização ele é difícil de acontecer. Mas, voltando para o caso em si, o réu ele poderá cumprir, então, 2/5 dessa pena num regime fechado e depois ele passa a um regime intermediário, que a gente chama de semiaberto, para depois para o regime final, que é o regime aberto de pena. Então, numa escala, ele teria 3 momentos para passar pela pena. O primeiro, que é o regime fechado, o semiaberto e depois o aberto. Bom, vamos para a Natália. Ela foi absolvida. O doutor Daniel passou para a gente informação, inclusive, que não foi por unanimidade, mas não por questão
que todos votaram. Podemos dizer assim? São 7 votos e a Natália teve 4. É para entender. Explica para a gente essa situação de não ser unânime, mas ao mesmo tempo ter sido 4 votos. Popularmente, tecnicamente, nós dizemos que foram votos unânimes. Por quê? Porque foi a maioria dele, dos conhecidos, abriu-se 4. Por quê? Porque desses 4 votos, os 4 votos dos juízes leigos, diferentes juízes leigos, foram na resposta de que absolviam a Natália. Então, é questionado ao jurado a seguinte pergunta: o jurado absolve a ré? E 4 dos 7 jurados disseram sim, sim, sim e sim. Então, como 4 já disseram sim, para a votação com 4. Não abre os outros 3 votos. Por quê? Para que a gente não conheça como o júri pensa na sua totalidade. Só abririam os 7 votos se houvessem votos contrários. E aí teria que se apurar a maioria. Ou seja, 4-3. Como não houve votos a favor da tese acusatória, os 4 foram pela absolvição, então parou a votação no 4º quesito. Eu não sei se a questão é essa, mas eu vou fazer de uma forma bem simplista a pergunta para o senhor. Foi justa a absolvição da Natália? Eu entendo que sim, foi justa, porque aqui, César, eu costumo dizer que é a aplicação da lei. E isso é a regra da lei, a regra processual, é a regra do que a justiça dos homens estabelece. Agora, se é justo ou se não é, isso acho que é o que cabe à análise do ser divino. Agora, em termos de aplicação da lei, é. E o Ministério Público, se não concordar com essa absolvição, poderá, se quiser, recorrer dessa absolvição. Inclusive, se não concordar com a dosimetria da pena do condenado. Ele pode, inclusive, em relação ao próprio Guilherme, eventualmente recorrer para aumentar a pena. Não que para que ele não seja absolvido. Quem poderia recorrer? O promotor. O promotor. Se o promotor não concordar com a pena imposta pelo juiz, ele poderá recorrer apenas para agravar a pena. Isso pode acontecer? Pode, durante 5 dias após o plenário. Lido a sentença em plenário, ela é lida ao final, o juiz ao final lê a sentença, todos, acusação ou defesa, tem 5 dias. Quer dizer que mesmo preso, o Guilherme ainda pode voltar para o tribunal se o promotor quiser recorrer para mais, é isso? Não, são coisas diferentes. Não. É assim, ó, a defesa vai dizer que já recorreu, dizendo que a decisão foi contrária à prova. E aí o tribunal não pode dizer condena ou absolve. O tribunal pode entender que houve a julgamento contrário à prova e devolver ele para júri. Já o promotor pode recorrer dizendo o seguinte: não, a condenação foi a medida de justiça, mas o juiz, quando aplicou 40 anos, foi pouco. Devia ser mais. E aí ele recorre só em relação a essa dosimetria da pena. Eu queria um exemplo, 41 anos. E aí, quando você tem alguém pedindo mais e alguém pedindo menos, existe uma tendência aí dos julgadores de fazer essa equalização. Agora, no caso dos advogados de defesa do Guilherme, né, que já disseram que vão recorrer dessa sentença de 40 anos. Primeiro, é possível, doutor Daniel, e o que pode ser pedido, né? O que pode ser recorrido? Sim, eles teriam 5 dias para fazer isso, e ele já fez no plenário. No plenário, ele não precisa motivar o fundamento do seu recurso, ele só diz, não concordo. Ele só fala isso, não concordo, vou recorrer. O juiz anota e depois vai abrir vista, depois dos 5 dias, se o Ministério Público não recorrer, vai abrir vista para que o advogado fundamente as razões da sua não concordância com aquela decisão. E a única coisa que o advogado poderá pedir é uma anulação do júri. Então o tribunal ele não vai substituir o juiz leigo, ele não vai absolver eventualmente o Guilherme, ele só pode entender, olha, esse julgamento foi contrário à prova dos autos, eu mando julgar novamente. O que o advogado, desculpa, é uma questão talvez de cunho particular, né, de cada cidadão, mas o que o advogado do Guilherme pode alegar para recorrer com uma pena menor? Veja bem, nós temos inúmeros aspectos. Ele pode alegar uma questão de nulidade, uma preliminar, por exemplo, que o fato do júri ter sido portas fechadas prejudicou eventualmente a defesa. Ele pode invocar, eventualmente, que a forma que o juiz fez as perguntas para o jurado foram inúmeros quesitos, que isso induziu, de alguma forma, o jurado. São questões
técnicas. Ele pode dizer, houve ofensa técnica a respeito da regra processual. Tá. E a outra é exatamente sobre o fundamento de que a decisão do jurado ela contrariou a prova nos autos, que é exatamente a ausência de prova que ele alega ter. Então, como ele nega a autoria do crime, ele diz que não existe prova indiciária cabal. Tem prova apenas que suscita a dúvida. Mas, se tem dúvida, o jurado deveria ter absolvido e não condenado. E aí ele vai dizer que isso foi por conta do clamor público, etc. E tal. Não estou fazendo aqui nenhuma... não estou interferindo no trabalho do profissional. Estou dizendo assim, das possibilidades que, tecnicamente, um advogado poderá utilizar. A mãe foi inocentada, absolvida, portanto. Zera tudo com relação à questão da Natália. O Ministério Público não recorre dessa decisão. Como é que fica a vida da Natália agora? A vida que segue? Bom, primeiro precisa se aguardar, eventualmente, recurso da acusação. Se passados 5 dias e o Ministério Público não recorrer, aí, em relação a ela, não em relação ao Guilherme, o processo, tecnicamente, transita em julgado. Acaba. Então, aí, em isso acontecendo, aquela decisão se torna consolidada e a absolvição é vida que segue. Você entendeu? Não tem mais nenhum tipo, não poderá nem ser julgada novamente por esse fato. Não tem, acabou, está absolvida, ponto, acabou. A comemoração dela, ontem a Natália fez 39 anos de idade e acabou comemorando em rede social. Como é que o senhor vê essa situação? Cada um age de um jeito e não estou questionando, estou só perguntando, né? Porque é complicado, né? As pessoas, muito questionamento, muitas respostas na rede social da Natália, inclusive com relação à perda do filho, né? Perdeu um filho, está comemorando, mas há uma questão também que seria a prisão dela, que poderia ter ocorrido, né, doutor? Sim, poderia. Provavelmente, se o jurado tivesse optado pela condenação, não estou querendo fazer exercício de futurologia, mas ela poderia ter chegado a 40 anos também? Poderia. Se o jurado diz que ela é culpada, olha, o juiz poderia aplicar a mesma pena. Então foi uma vitória. Então, uma vitória. E assim, dizer para que às vezes as pessoas não entendem o sistema de justiça, né? Ninguém está livre de ser acusado injustamente. Todos os dias nós vemos decisões que absolvem vários réus. Isso passou por um processo, e passar por um processo é muito custoso, é muito dramático. Complicado. E digo mais, eu não acho que ela está comemorando simplesmente a sua absolvição, ela está comemorando o alívio daquele processo, daquele procedimento. E eu tenho para comigo que essa mãe, né, que Natália levará para o resto da vida uma pena, uma condenação. E a condenação vai ser a realidade, a perda de um filho. Nós estamos dizendo que uma mãe botou à luz uma criança que foi morta. Então, não é possível entender que na humanidade de Natália, ela vai entender isso como normal, no seu âmago, no seu fundo, no seu cotidiano, nos momentos felizes, nos momentos tristes, ela vai imaginar se o menino estivesse com ela. Eu tenho certeza que essa é uma pena que, independente do julgamento dos homens, ela levará para a vida. Deixa eu aproveitar e fazer uma questão importante aqui. O pai do menino, do Joaquim, ele foi ouvido no tribunal? O senhor tem essa informação? Foi ouvido. Como é que fica, né? Agora, ele pode pedir alguma questão sobre a Natália? Ele tem poder para isso? Ele pode acionar a justiça para que... Ele deve ter uma mágoa, né? Bem lembrado, César. Essa possibilidade? Existe nesse processo a figura do assistente de acusação. O assistente de acusação também, se não entender como justa essa decisão, ele também pode recorrer. Muito bem lembrado por você. Agora, como que o pai se manifesta no processo? Através do seu assistente técnico, do advogado, que está ali para fazer o papel auxiliar ao órgão acusador, que é o Ministério Público. Me parece, eu vi uma manifestação do pai que ele entendeu como justa, no sentido não justa, mas assim, ele está compreensível com a decisão. Poderá não ser essa a minha impressão, né, se ele eventualmente recorrer, até porque ele tem 5 dias para formar essa convicção, né? A decisão foi no sábado, né? Então a gente tem o decorrer dessa semana. É um caso de muita comoção, né, doutor? Para todos nós, né, o Brasil inteiro ficou chocado quando o Guilherme fugiu e, através de uma emissora de televisão que fez uma reportagem impressionante, investigativa, né?
todos nós acompanhamos, imagino como é que fica, né, o coração de um pai e, lógico, consecutivamente também da mãe, né? 10 anos depois do crime, deixa eu ver como normal essa questão de, no meu ver, né, no meu entender e de muitas outras pessoas, demorou demais para ser julgado. É normal, doutor? É normal, é um sentimento de que a justiça é letárgica, né, que ela é lenta. Mas isso, entendam o porquê. É preferível que um culpado fique solto do que um inocente fique preso. Lógico. Então, por que a justiça demora tanto? Porque ela é muito criteriosa. Ela precisa para botar alguém na cadeia, precisa ter uma convicção muito forte. Precisa haver provas. Então, todo esse tempo, a acusação tenta provar a responsabilidade e a defesa tenta provar a tese defensiva de absolvição. Então, esse jogo, como está em risco a liberdade do ser humano, ela tem que ser criteriosa. E digo mais, César, não acabou. Nós encerramos a primeira fase do sumário da culpa. Ou seja, o plenário encerra essa primeira fase e inaugura, no exato momento posterior, a fase recursal. O processo agora vai tramitar na fase recursal nas cortes superiores. O que pode acontecer? Pode acontecer, se a Corte Superior entender que é o caso, haver até um acolhimento da tese defensiva e mandar repetir esse plenário. Que é feito aqui pelo Ministério Público mesmo ou sobe? Sobe. Vai para onde? Vai para São Paulo, Tribunal de Justiça. E aí o Ministério Público vai contra-argumentar o recurso da defesa e, eventualmente, a defesa vai contra-argumentar o recurso do Ministério Público. Pode haver um novo júri? Pela um novo possibilidade, do sim. júri? Pela possibilidade recursal, sim. Só não haveria essa possibilidade se ninguém recorresse depois de 5 dias. Como a defesa já se manifestou em plenário a intenção de recorrer, isso sobe obrigatoriamente ao Tribunal de Justiça. Tá bom. Ronde, obrigado mais uma vez. Obrigado por estar disponível com a gente, né? Aqui, se mostrar, né, super aberto ao caso, né, para falar sobre essa questão. Não é fácil, né, Daniel? Não é fácil. Para vocês, para nós, é muito complicado, é muito delicado, né? Eu agradeço, César, uma vez. É importante a gente esclarecer, assim, nós não estamos fazendo opinião sobre o caso, né? Tem pessoas extremamente habilidosas para isso. Mas aqui nós tendemos a desmistificar um pouco essa complicação que é as regras judiciais. Obrigado mais uma vez, boa semana. Abraço. Até a próxima.